Por detrás das impenetráveis muralhas das Pelori, os Valar estabeleceram seu domínio na região chamada Valinor, e ali ficavam suas casas, seus jardins e suas torres. Nesse território seguro, os Valar acumularam enorme quantidade de luz e tudo de mais belo que fora salvo da destruição. Olá, fãs de Tolkien! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Explorando a Terra-média, e hoje vamos falar a primeira parte do resumo das Eras das Árvores. Roda a vinheta. Antes de continuar a história de hoje, galera, eu peço para vocês deixarem o like no vídeo, ativar o sininho e se inscrever aqui no canal, pois vai me ajudar e muito a crescer aqui no YouTube. Valeu? Como dito no começo do vídeo de hoje, os Valar estabeleceram seu domínio na região chamada de Valinor. E Valinor foi abençoada, pois os imortais ali moravam e nada desbotava nem murchava. Não havia mácula alguma em flor ou folha naquela terra, nem nenhuma decomposição ou enfermidade em coisa alguma que fosse viva, pois as próprias pedras e águas eram abençoadas. E quando Valinor estava pronta e as mansões dos Valar instaladas, no meio da planície do outro lado das montanhas, eles construíram sua cidade, Valmar, de muitos sinos. Diante de seu portão ocidental, havia uma colina verdejante chamada Isillohar. E Yavanna consagrou e ficou ali sentada muito tempo sobre a relva verde, entoando uma canção de poder, na qual expunha o que pensava sobre as coisas que crescem na terra. Niena, porém, meditava calada e regava o solo com lágrimas. Naquele momento, os Valar, reunidos para ouvir o canto de Yavanna, estavam sentados, em silêncio, em seus tronos do conselho no Mahak-Nashar, o círculo da lei, junto aos portões dourados de Valmar. E Yavanna Kementare cantava diante deles, e eles observavam. Enquanto olhavam, viram surgir sobre a colina 2 brotos esguios, e o silêncio envolveu todo o mundo naquela hora. Não havia nenhum outro som senão o canto de Yavanna. Em obediência a seu canto, as árvores jovens cresceram e ganharam beleza e altura, e vieram a florir. E assim surgiram no mundo as 2 árvores de Valinor. De tudo que Yavanna criou, ambas são as mais célebres. Em torno de seu destino são tecidas todas as histórias dos dias antigos. Uma tinha folhas verdes escuras que na parte de baixo eram como prata brilhante. De cada uma de suas inúmeras flores caía sem cessar um orvalho de luz prateada. E a terra sob sua copa era manchada pelas sombras de suas folhas esvoaçantes. A outra apresentava folhas de um verde viçoso, como da faia recém-aberta, orladas de um dourado cintilante. As flores balançavam nos galhos em cachos de um amarelo flamejante, cada um na forma de uma cornucópia brilhante, derramando no chão uma chuva dourada. E da flor daquela árvore emanava um calor e uma luz esplêndida. Telperion, a primeira, era chamada, mas Laurelin era outra, e ambas eram irmãs. Em 7 horas, a glória de cada árvore atingia a plenitude e voltava novamente ao nada, e cada uma despertava novamente para a vida 1 hora antes de a outra deixar de brilhar. Assim, em Valinor, 2 vezes ao dia, 1 hora suave de luz mais delicada, quando as 2 árvores estavam fracas e seus raios prateados e dourados se fundiam. Telperion era a mais velha das árvores e chegou primeiro à sua plena estatura e florescimento. Naquela primeira hora em que brilhou com o bruxilear pálido de uma alvorada de prata, os Valar não incluíram nas histórias das horas, mas lhe chamaram de hora inaugural, e a partir dela passaram a contar o tempo de seu reinado em Valinor. Portanto, a 6ª hora do primeiro dia, e de todos os dias jubilosos que se seguiram até o ocaso de Valinor, Telperion interrompia sua vez de florir. Na 12ª hora era Laurelin que o fazia. E cada dia dos Valar em Aman continham 12 horas, e terminava com a segunda fusão das luzes, na qual Laurelin empalidecia e Telperion se fortalecia.
Contudo, a luz que se derramava das árvores persistia muito antes de ser levada para as alturas pelos ares ou de afundar terra dentro. E das gotas de orvalho de Delperion, da chuva que caía de Lauren, Varda armazenava em enormes tornéis lagos brilhantes que eram para toda a terra dos Valar como poços de água e luz. Assim começaram os dias de bem-aventurança de Valinor, e assim começou a contagem do tempo. Porém, enquanto as eras se aproximavam da hora estabelecida por Ilúvatar para a chegada dos primogênitos, a Terra-média jazia numa penumbra sob as estrelas que Vada havia criado nos tempos remotos de sua labuta em Ia. E nas trevas habitava Melkor, e ele ainda saía com frequência sob muitos disfarces de poder e terror, brandindo o frio e o fogo dos cumes das montanhas, as fornalhas profundas que se encontram sob elas. E tudo que fosse cruel, violento ou fatal naqueles tempos é a ele atribuído. Uma vez aconteceu de Oromi cavalgar mais para o leste em sua caçada, e ele se voltou para o norte, às margens do Elcar, e passou à sombra das Orocomi, as montanhas do leste. E então Narra começou a relinchar muito e estancou imóvel. E Oromi se perguntou o que seria e ficou calado. Pareceu-lhe ouvir ao longe, no silêncio da terra, sob as estrelas, o canto de muitas vozes. Foi assim que os Valar encontraram, afinal, como que por acaso, aqueles por quem há muito esperavam. E Oromi, ao contemplar os elfos, encheu-se de admiração, como se eles fossem seres inesperados, maravilhosos e imprevistos, pois assim sempre será com os Valar. De fora do mundo, embora todas as coisas possam ser prenunciadas em música ou previstas em visões remotas, para aqueles que realmente entrem em Ea, uma coisa de cada vez os apanhará desprevenidos como algo novo e inaudito. No início, os elfos eram mais fortes e imponentes do que se tornaram desde então, mas não eram mais belos, pois embora a beleza dos Kend, nos dias da sua juventude, superasse qualquer outra que Ilúvatar tenha feito surgir, ela não pereceu, mas vive no oeste, e a tristeza e a sabedoria a enriqueceram. Oromi amou os Kend e os chamou em sua própria língua de Eldar, o povo das estrelas. Esse nome, entretanto, só foi usado por aqueles que o seguiram na estrada para o oeste. Foi assim que, quando Narra relinchou e Oromi de fato surgiu entre eles, alguns dos Kend se esconderam e alguns fugiram e se perderam. Mas aqueles que tiveram coragem e permaneceram, rapidamente perceberam que o grande cavaleiro não era nenhuma forma saída das trevas, pois a luz de Aman estava em seu semblante, e todos os mais nobres elfos se sentiam atraídos por ela. Oromi demorou-se um pouco entre os Kend, então voltou veloz por terra e mar a Valinor, trazendo as notícias a Valmar, e falou das sombras que perturbavam Cuivianen. Alegraram-se então os Valar, e no entanto, sentiam alguma dúvida em meio ao júbilo, e debateram muito qual seria a melhor decisão a tomar para proteger os Kend da sombra de Melkor. Oromi, porém, voltou de imediato à Terra-média para morar com os Elfos. Em pouco tempo, os Valar decidiram ir à guerra contra Melkor, e o poder do Oeste marchou para a guerra na Terra-média. Não percam o vídeo da próxima semana, onde falaremos da Batalha dos Poderes e da primeira aliança entre Melkor e Ungoliant. Mais uma vez, eu agradeço por assistir o vídeo até o final. Deixe seu like, ative o sininho e se inscreva aqui no canal Explorando a Terra-média. Muito obrigado, galera, e até o próximo vídeo.